a gente pode começar, né, a fazer a apresentação e a gente, se você quiser já está gravando, se quiser já colocar, eu vou te apresentar, apesar de todo mundo já te conhecer, né, que o Dr. Marcos Nolasco da Silva, ele é professor associado do setor da imunologia pediátrica, né, e o tema da aula dele hoje é o arco moral. Muito obrigada, Dr. Marcos, por ter aceito, né, e pela aula. Muito obrigado, professora Ângela. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar nessa reunião. E essa apresentação, mais ou menos na metade, eu vou tentar apresentar um vídeo do YouTube. Esses vídeos, às vezes, têm problemas de compatibilidade, então eu vou tentar fazer, se não der certo, a gente interrompe. O tema de hoje, então, meu nome é Marcos Nolasco, como apresentou a doutora Ângela, sou professor associado e coordeno no momento o CIPED. O tema que eu escolhi para nós conversarmos é chamado o arco moral. E eu vou tentar colocar sucintamente, um sobrevoo, uma série de argumentos sobre o progresso moral da humanidade. Moral entendida como a ética aplicada, ou seja, o que é a coisa certa a fazer no nosso cenário de seres racionais, sociais e cuja evolução biológica e cultural nos proporcionou um descolamento das condições puramente naturais. Nós tocaremos alguns temas, invertendo um pouco o que a gente costuma colocar. Eu vou começar pela bibliografia. No caso, apresentando com um pouquinho mais de detalhe essa bibliografia, porque os autores que eu vou citar são, na realidade, os guias dessa nossa conversa. E na bibliografia, procura-se reforçar o acúmulo de conhecimentos que colocam a humanidade como uma espécie naturalmente pró-social e dentro de uma visão evolucionária e secular, ou seja, uma visão laica. Continuaremos com o conceito de direitos humanos, muito brevemente, e 4 temas de progresso moral, existem muitos, mas 4 temas: combate à escravidão e ao racismo, a superação da servidão da mulher, a descriminalização e despatologização da diversidade sexual, a libertação animal e os múltiplos desafios que ainda temos pela frente. O nosso principal guia nessa viagem é o professor Michael Shermer. Michael Shermer é um psicólogo, historiador da ciência, fundador de uma sociedade científica muito influente chamada Skeptics Society. Aqui tem o website. Em 2015, ele publicou esse livro chamado O Arco Moral, como a ciência e a razão lideram a humanidade na direção da verdade, da justiça e da liberdade. Basicamente, resumindo, então, os argumentos a favor da existência de um progresso moral. O título, Arco Moral, é baseado em uma expressão famosa, que foi originalmente de um reverendo inglês do século XIX, e que foi resumida pelo Martin Luther King, um grande lutador dos direitos civis, principalmente das populações negras norte-americanas e em todo o mundo. E esse termo coloca que o arco do universo moral é longo, ou seja, o progresso pode ser lento, o progresso pode ser não contínuo, com momentos de retrocesso e momentos de avanço, mas ele se curva
na direção da justiça. Outro guia é o professor Edward Wilson, um biólogo, professor emérito de Harvard, que faleceu em dezembro de 2021, teve uma carreira extremamente prolífica, e que eu meio que sintetizo em 2 livros que eu pude ler da obra dele, um chamado Sobre a Natureza Humana e outro chamado A Conquista Social da Terra. Sintetizamos esses argumentos de que a nossa espécie é uma espécie em que, em função da sua trajetória evolucionária, adquiriu características de uma espécie racional, social e com um forte conteúdo simbólico e cultural. O Edward Wilson, até os seus 55 anos, mais ou menos, se destacava como um pesquisador de formigas, a maior autoridade em mirmecologia do panorama científico. E em 1975 ele publicou um livro chamado Sociobiologia, em que ele propunha a aplicação dos conceitos da biologia evolucionária à sociedade humana. Esse livro foi extremamente polêmico, extremamente combatido, mas posteriormente o Edward Wilson refinou esse discurso e lançou mais uma série de obras de divulgação científica, reforçando esses aspectos de que a nossa evolução nos favoreceu pela sociabilidade, pela racionalidade e pela cultura. Outro guia é o jornalista, historiador holandês Rutger Bregman, que recentemente, em 2021, lançou esse livro chamado Humankind, que pode ser tanto a espécie humana como o humano generoso, uma história esperançosa, em que ele destaca elementos da pró-socialidade humana em oposição a elementos da competitividade e da guerra de todos contra todos, que às vezes nos sugere em determinados momentos da evolução da humanidade. Outro guia, o psicólogo evolucionário, professor de Harvard, Steven Pinker, tem uma obra de psicologia evolucionária muito vasta. Eu destaco o livro de 2011, Os Melhores Anjos de Nossa Natureza, e o livro de 2018, Iluminismo Agora, em que ele também segue a mesma linha de raciocínio, principalmente voltado para os últimos 3 séculos, em que, em consequência dos avanços da razão, da ciência, houve esse crescimento exponencial da possibilidade pró-social humana. Outro pesquisador a destacar é o pesquisador psicólogo Paul Bloom, professor emérito da Universidade de Yale, sendo bastante jovem, atualmente na Universidade de Toronto, que tem uma linha de estudo empírico sobre a pró-socialidade humana. Em 2018, ele lançou esse livro chamado Just Babies, que também pode ser Apenas Bebês ou Bebês Justos, em que ele analisa aspectos do chamado naturalismo moral. E temos também a professora Nell Irving Painter, historiadora, professora emérita da Universidade de Princeton, que em 2011 lançou um livro chamado A História das Pessoas Brancas, em que nessa ilustração nós podemos ver a verdadeira salada de termos utilizados para tentar classificar o que não existe como classificar do ponto de vista biológico, e hoje nós sabemos genético, que é a questão das raças humanas, principalmente a questão do que é ser branco. Aqui é colocado nessa ilustração um pequeno número dos termos utilizados no livro, que ela levanta desde a utilidade clássica para
citar o que seria ser branco. E, na realidade, ela coloca com grande profundidade a questão do poder em definir quem é branco e quem não é branco. Nossa espécie, então, teve um longo caminho, a partir do momento em que nos diferenciamos de um tronco comum de primatas, que também deu origem aos chimpanzés e gorilas, há cerca de 7 milhões de anos, até o moderno Homo sapiens, que surgiu há cerca de 300 mil anos. Nesse longo caminho, existe uma discussão que foi acentuada nos últimos séculos sobre a questão da natureza humana. Alguns filósofos, o grande representante histórico é Thomas Hobbes, ao final do século XVI, início do XVII, propunham uma questão ligada a uma natureza fundamentalmente amoral e competitiva. Algumas frases, claro que o contexto é muito mais amplo, mas que são citadas com frequência. O homem é o lobo do homem, em guerra de todos contra todos, e no estado natural da humanidade não haveria artes, não haveria letras, não haveria sociedade, e o pior de tudo, o homem viveria num contínuo medo e perigo da morte violenta. E a vida do homem, solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Não podemos considerar absurda essa frase se considerarmos, infelizmente, a situação em que boa parte da humanidade ainda vive. Um outro polo, claro que de uma forma muito simplificada, como nós comentamos, o contexto é muito amplo, é representado classicamente pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau, já no século XVIII, em que coloca que, naturalmente, o homem é livre. No entanto, a sociedade o coloca em correntes. Então, o homem seria vítima de um aprisionamento das convenções sociais. Na realidade, a gente vai ver que a situação da humanidade ela se coloca mais ou menos numa situação intermediária. Quando vemos a questão puramente natural, existe uma certa tendência a idealizar a vida das sociedades de caça e coleta, das sociedades consideradas primitivas. No entanto, as evidências ligadas a pesquisas arqueológicas sugerem que as sociedades de caça e coleta apresentavam uma taxa elevada de violência interpessoal. E o desenvolvimento dos estados, a partir aproximadamente dos últimos 4 mil anos, o desenvolvimento dos estados, considerando todas os contratempos e as falhas, ajudou a reduzir essa porcentagem de indivíduos que sofrem mortes em situações de violência interpessoal. Este mecanismo evolucionário básico, basicamente os pesquisadores que nós citamos no começo, está envolvido na questão da seleção de grupo, em que as populações originárias humanas são geralmente populações pequenas e que podem apresentar um número relativamente elevado de indivíduos não pró-sociais, com comportamento egoísta ou narcisístico. No entanto, o encontro dos grupos acaba por favorecer as tendências pró-sociais. Dessa forma, os grupos maiores, à medida que grupos menores se encontram, os grupos maiores passam a apresentar um predomínio de indivíduos com tendências pró-sociais. Raízes evolucionárias, mesmo antes de que os processos culturais sejam significativos, podem ser encontradas, por exemplo, no chamado naturalismo moral. As pesquisas do grupo do Paul Bloom, que nós citamos anteriormente, mostram que crianças a partir de 6 meses de idade,
quando são colocadas para assistir filmes muito simples, que mostram figuras muito simplificadas, basicamente caracterizadas pelos olhos, em que um indivíduo ajuda outro indivíduo, versus figuras em que o indivíduo antagoniza outro indivíduo, quando colocadas na situação de brincadeira com esses bonequinhos, as crianças, em sua maioria, preferem brincar com o bonequinho que apresentou o comportamento pró-social. Esses estudos, que são reproduzidos em vários contextos, sugerem que o comportamento pró-social é provavelmente inato em nossa espécie e que a cultura o modula posteriormente, mas numa idade ainda muito precoce, em que a ação da cultura ainda é relativamente limitada, esse comportamento já pode ser observado. Mas, evoluindo para a adolescência e idade adulta, esse comportamento pró-social pode ser comprovado em outras condições. No livro do Rutger Bregman, por exemplo, ele coloca muito bem esse contraponto. Existe um romance que se tornou muito popular, que se tornou também um filme, chamado O Senhor das Moscas, cujo autor, William Golding, ele elabora uma situação hipotética de crianças e adolescentes que, num acidente aéreo, são extraviados em uma ilha desabitada. E o resultado da organização dessas crianças é uma sociedade no padrão, digamos, hobbesiano, uma guerra de todos contra todos, em que, num determinado momento, um líder cruel acaba assumindo o controle. Já Bregman coloca que, em situações concretas, o observado é diferente. Ele coloca, por exemplo, uma situação concreta observada em que o grupo de jovens moradores de Fiji se perde após uma excursão de pesca numa ilha inabitada do Pacífico Sul, a ilha de Ata. E esses jovens foram parar nessa ilha em consequência do naufrágio do barco em que eles se encontravam, todos sobreviveram, e eles desenvolvem uma comunidade muito solidária, que se mantém saudável e ativa, aguardando o resgate, que levou mais de um ano. O resgate foi um acaso. Esse barco de pesca, que na época tinha como capitão esse rapaz, o Peter Warner, tinha pouco mais de 30 anos na época, acaba por casualmente detectar os sinais de socorro e socorreu esses jovens. Em alguns casos, e ficou realmente no depoimento dos jovens, comprovado que eles cooperaram nesse pequeno grupo durante todo o tempo em que estiveram extraviados, conseguiram resolver a questão da alimentação, da água, do abrigo, e se mantiveram saudáveis até o resgate, inclusive com amizades prolongadas. O Peter Warner ainda, muito recentemente, amigo, já 40, 50 anos depois, de um dos sobreviventes também humano total. Com base nesses achados empíricos da pró-socialidade e da capacidade de, na época chamada de simpatia, e hoje nós conhecemos como empatia em relação ao semelhante, vai sendo fortalecida durante o Iluminismo, que foi a época do florescimento da racionalidade humana, o conceito de direitos humanos. Direitos humanos que, em função dessa nossa base evolucionária, seriam naturais, igualitários e universais. A primeira grande declaração formal dos direitos humanos é justamente de 1700, sequência da Revolução Francesa, o artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Dessa forma, os direitos humanos, o conceito do direito humano nasce de um prisma natural
igualitário e universal. Nos quase 200 anos seguintes, houve pouca concretização desse ideal dos direitos humanos, principalmente em função do nacionalismo e do colonialismo, que são, na realidade, mecanismos de vantagem de grupos menores em relação a grupos maiores, grupos menores, em geral, mais poderosos, aí entrando o conceito do Thomas Hobbes. Apesar de muito sofrimento, a humanidade precisou passar por duas grandes tragédias, as duas grandes guerras mundiais no século XX, para que em 1948, no surgimento das Nações Unidas, fosse elaborada a Carta, que hoje é a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que mantém a questão da igualdade, da liberdade natural, todas as pessoas nascem livres, e da racionalidade, dotadas de razão e consciência, e que não pode haver distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outras naturezas. Como nós podemos ver, ainda temos um longo tempo para que seja cumprido de uma forma global esse artigo 2º. O Brasil foi um dos signatários dessa declaração, destaco aqui a nossa bandeirinha. Mas direitos humanos desrespeitados podem ser observados, e nós vamos destacar 4 questões em que a humanidade evoluiu. Uma delas, uma grande marca indelével praticamente na nossa evolução, a escravidão. Um sistema que permite a propriedade hereditária e o comércio de seres humanos para a execução de trabalho forçado, obviamente não remunerado. Dessa forma, o escravizado não é uma pessoa, o escravizado é um bem comercial. A escravidão caracteriza-se por ser uma condição perpétua, em que são alienados os direitos de nascimento ou laços de família. Os proprietários de escravos podiam negociá-los sem nenhum respeito aos direitos de nascimento ou laços de família. Uma situação menos extrema, mas que ainda existe na nossa sociedade, é a servidão, que é a ausência ou limitação da liberdade individual na determinação do curso da própria vida. Nós podemos ainda evidenciar a presença de servidão, por exemplo, em muitas sociedades, como no sistema de castas da Índia, e nas condições, por exemplo, no Brasil, com frequência nós observamos a apreensão de trabalhadores em condições análogas à escravidão, vivendo de forma humilhante, geralmente em situação de trabalho praticamente forçado, em condições subhumanas. A escravidão tem uma longa legitimação em códigos legais humanos. Ela foi regulamentada no Código de Hammurabi, na Babilônia, 18 séculos antes de Cristo, e só foi abolida oficialmente. O último estado a abolir a escravidão foi a Mauritânia, em 1984 depois de Cristo. A partir do século, apenas um pouco mais, não chega ainda a 40 anos. A partir do século XVI, predominou a escravidão de populações africanas, notadamente da América, por oportunidade econômica, e quando abolida, a abolição não resultou em plena cidadania para os descendentes de escravizados. Um conceito inseparável desse empreendimento escravista ou colonialista é o conceito de raças humanas, que é, como nós vimos, a professora Nell Painter coloca bem, é um conceito cientificamente insustentável e um subproduto social do conceito de raças humanas, que é o racismo, também insustentável. Medidas reparadoras têm sido implantadas
de forma lenta e desigual, porém com uma inegável direção progressista, mas de uma forma muito lenta. E a sociedade hoje exige um maior engajamento político no combate a todas as formas de servidão, escravidão ou de sua consequência, uma de suas consequências, o racismo. Nós encontramos filósofos na Grécia Antiga e mais recentemente tentando justificar a escravidão. Platão, por exemplo, em um de seus diálogos, coloca que, tanto entre homens quanto entre animais, é natural, mesmo entre cidades e raças, que haja justiça no superior tendo comando e maiores posses que o inferior. Aristóteles, que foi um grande filósofo, coloca também que é natural que alguns comandem e outros sejam comandados. Não apenas necessário, mas expediente. Isso desde o nascimento. E o uso feito dos escravos e dos animais domados, ele igualava ambos, não é muito diferente, pois ambos, com seus corpos, ministram para as necessidades da vida. Já no cristianismo, Agostinho, da filosofia, um dos pais da chamada filosofia patrística, não se opõe frontalmente à escravidão, colocando que a principal causa da escravidão é o pecado, colocando o homem sob o domínio do seu companheiro e, de alguma forma, pelo julgamento de Deus, com quem não há injustiça, e quem sabe, dessa forma, punir a toda a variedade de ofensas. São Tomás de Aquino, o pai da filosofia escolástica, também colocava que homens de inteligência extraordinária assumem naturalmente o comando, enquanto aqueles menos inteligentes, mas mais robustos, parecem destinados a atuar como servos. O iluminismo, a etapa da existência humana recente, que, utilizando a racionalidade, utilizando os primeiros conhecimentos da revolução científica, propõe novas visões para o progresso humano, na pessoa, principalmente, nos pensamentos de Immanuel Kant, Voltaire, e, mais recentemente, do ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln, que também elaborou conceitos filosóficos em relação à igualdade dos seres humanos, e ainda mais recentemente, principalmente nos aspectos da reparação dos danos, o filósofo John Rawls, da Universidade Harvard. Surgiram, então, os argumentos contra a escravidão. O argumento deontológico do nosso dever como seres humanos, membros plenos de nossa espécie, negros e indígenas têm os mesmos direitos dos brancos europeus, não sendo moralmente justificável submeter ninguém a um tratamento degradante. Aplicando, de Kant, o chamado imperativo categórico, haja pela qual ela possa ser uma lei universal, ou seja, o que se aplica a cada um de nós, se aplica a todos os humanos. Portanto, haja de modo a tratar a humanidade em sua própria pessoa ou em outra pessoa, sempre como um fim e nunca como um meio. A ética das virtudes, ainda herdada de Aristóteles, apesar do que nós tínhamos anterior. Que tipo de pessoa é capaz de causar tanto sofrimento por possuir um semelhante? A ética existencialista, mais recente. Como que um ser humano dotado da liberdade de decisão, esse ser humano, que tipo de vida ele tem ao impor sofrimento e sujeição aos seus semelhantes? E mais recentemente, John Rawls, o filósofo político, que poderia ser chamado o pai, entre aspas, dos sistemas de reparação social, inclusive o sistema de cotas sociais, ele clama pelo chamado estado de ignorância. Caso vivêssemos uma situação de retornar ao nosso nascimento, de que forma optaríamos por nascer? Livres ou escravos? Livres ou servos? Então, o conjunto desses argumentos permitiu derrubar de forma racional a escravidão. Ainda com a herança
até nossos dias do racismo. Eu pego aqui um exemplo da arte, o tema do racismo é muito vasto. Eu pego um exemplo da arte para ilustrar a questão da persistência do racismo. Uma das canções de jazz e blues mais popular da história, eleita em 1999 pela revista Time como a música mais importante da história recente, chama-se Strange Fruit, Fruto Estranho. Ela foi composta pelo professor Abel Meeropol, norte-americano de origem judaica, que ao ver essa foto nos jornais de um linchamento realizado no sul dos Estados Unidos, seguido de enforcamento de 2 indivíduos afrodescendentes, notando a presença de uma grande multidão de pessoas, entre aspas, normais, com suas roupas de domingo, inclusive a foto mais ampla mostra crianças na multidão, mostrou o quanto esse procedimento era naturalizado no sul dos Estados Unidos, 70 anos após a abolição da escravidão. A cantora Billie Holiday, ao conhecer o poema de Abel Meeropol, imediatamente se propôs a gravá-lo, demorou a encontrar uma gravadora que se dispusesse a fazê-lo. Esse poema, essa gravação, vendeu milhões de discos, mas foi censurada para difusão pública em todo o território norte-americano, nas rádios, nos teatros, e a Billie Holiday desafiou essa censura. E todas as vezes em que ela cantava a música Strange Fruit em suas apresentações, essa apresentação era seguida de uma perseguição policial. O FBI norte-americano determinou que agentes seguissem Billie Holiday e, após cada apresentação em que ela insistisse em cantar Strange Fruit, havia uma perseguição policial. A gente não vai ter tempo de apresentar a gravação, eu vou deixar o link para vocês do YouTube de uma das versões da Billie Holiday. Eu tenho a versão original de 1939, que eu posso também mandar em MP3 para quem quiser, mas basicamente é um poema que coloca que as árvores do sul dos Estados Unidos têm um fruto estranho, que tem sangue nas folhas e sangue nas raízes. Prosseguindo no poema, um fruto estranho de uma colheita amarga. Um poema extremamente vigoroso, que é um libelo contra o racismo e a injustiça, e que também causou muito sofrimento à cantora Billie Holiday, uma genial intérprete de jazz, que insistia em cantar publicamente. Mas, de qualquer forma, a gravação teve milhões de cópias vendidas e teve uma importância cultural muito grande. Outro aspecto do nosso longo progresso moral, a superação da servidão da mulher. Nós temos, na história da humanidade, quando voltamos aos gregos, que abordaram de forma racional as questões morais, nós já temos uma divisão. Platão considerava que as mulheres deveriam ter os mesmos direitos que os homens, por ter a mesma natureza, exceto na medida da força física, que não é o importante em relação à questão racional e filosófica. No seu diálogo à República, em que Platão propõe um Estado justo, as mulheres têm a mesma condição do que os homens de serem os líderes do Estado. Já Aristóteles, que foi discípulo de Platão, deu muitos passos atrás, insistindo em que a relação homem e mulher por natureza é uma relação entre superior e inferior, governante e governado, em que ele situa que o escravo está desprovido do elemento deliberativo. A mulher o possui,
mas não tem a autoridade, e a criança o possui de forma incompleta. Foram precisos mais de 2000 anos, incluindo aqui uma longa história do cristianismo e de outras predominâncias culturais, basicamente todas as religiões, em que a situação da mulher ficou uma situação de uma verdadeira servidão. No iluminismo, nós temos o início do que poderíamos chamar de movimento feminista. O primeiro documento reconhecido é um livro escrito pela filósofa Mary Wollstonecraft, intitulado A Vindication of the Rights of Women, em que ela coloca que uma das frases: espero que minhas semelhantes do meu próprio sexo me desculpem se eu as tratar como criaturas racionais, ao invés de lisonjear suas graças fascinantes e vê-las como se estivessem em um estado de infância perpétua, incapazes de serem autônomas. 230 anos depois, podemos considerar que essa expressão continua muito atual. A condição da mulher, no entanto, apresentou avanços em muitas interfaces, entre elas, de forma bastante lenta, o direito ao voto. Nós vemos aqui que apenas a partir do século XX começou a ser adotado o direito ao voto feminino, em torno de 1920, na Europa Ocidental, Estados Unidos, 1932 no Brasil, e a paradisíaca Suíça apenas adotou o voto feminino em 1972. Existe um Estado constituído em que o voto feminino jamais foi sequer cogitado, o Estado do Vaticano. E, na Arábia Saudita, as primeiras eleições com participação feminina ocorreram em 2015. Nos últimos anos, temos observado uma grande forma de libertação e empoderamento feminino pela educação. Já praticamente em todas as nações, a proporção de nações ocidentais, principalmente, a proporção de mulheres com nível superior é maior que a proporção de homens. Existe diferença entre as profissões, mas no global a proporção de mulheres é maior que a proporção de homens. Aqui temos nos Estados Unidos, em torno de 2013. Também no Brasil, nós temos uma proporção maior de mulheres com nível superior, principalmente entre as mulheres brancas, mas também entre as mulheres pretas ou pardas, são dados do IBGE de 2018, mas ainda as mulheres apresentando uma maior sobrecarga no trabalho doméstico, proporcionalmente, menores rendimentos e uma participação política exponencialmente menor, tanto nos cargos de tomada de decisão pública, como nos cargos de tomada de decisão corporativa. Outro aspecto em que o progresso humano é lento, mas temos observado mudanças significativas. O contínuo da diversidade sexual, em que nós estamos começando a romper a questão do binarismo e aceitando a diversidade tanto na questão da identidade de gênero, homem, mulher, da questão da expressão do gênero, feminino, masculino, na questão do sexo biológico e na questão da orientação sexual. Todo um espectro para cada uma dessas manifestações, lentamente, gradualmente, começa a ser aceito e incorporado à nossa vida social. Existem marcos culturais e legais que marcam a questão da diversidade sexual. E aqui o Brasil tem alguns pioneirismos. Dom Pedro I outorgou o Código Penal em 1830, um ano antes de deixar o Brasil. E o Código Penal brasileiro é pioneiro no sentido de não incluir qualquer referência à homossexualidade como algo que pudesse ser suscetível a punições legais.
Foi o primeiro código das nações ocidentais a incluir ou a não incluir qualquer referência à homossexualidade. Isso poderia ter sido lembrado agora na comemoração dos 200 anos, em que Dom Pedro I foi comemorado, né? Ao invés de lembrarmos de uma víscera cinzenta. Sabemos que em 1973 a homossexualidade não foi mais listada no DSM, até então ela era como doença mental. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia, apenas em 1999, proibiu e considerou passível de punição profissional profissionais que praticassem a chamada terapia de conversão. O casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado legalmente apenas em 2001, na Holanda. A homossexualidade deixou finalmente qualquer artigo de penalização nos Estados Unidos a nível federal apenas em 2003. Em 2003, o Brasil também foi pioneiro em apresentar a resolução por respeito à diversidade sexual na ONU. No entanto, essa resolução não foi aprovada amplamente. E em 2013, o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma resolução legalizando o casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Importante, não foi um projeto de lei tramitado no Congresso brasileiro. Foi uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Em relação à resolução da ONU, qual que é o panorama mundial? Resolução da ONU da diversidade sexual, em que o Brasil foi pioneiro. Basicamente, a América Latina, hemisfério ocidental, de uma forma geral, apoia a resolução da diversidade sexual. Um grupo de países, principalmente representado, mas não exclusivamente por países islâmicos, não apenas não apoiou, como redigiu um documento em oposição ao documento proposto pelo Brasil e aprovou, entre esse grupo, um documento em oposição. E um grupo de países ficou em cima do muro, abstendo-se. E esse grupo de países é bastante significativo por compor Rússia, China, Índia, países bastante populosos, e nos países que se opõem, temos países com grande população, como a Nigéria, Egito, Indonésia. Dessa forma, ainda praticamente metade da humanidade é regida por situações sociais ou legais que negam o direito à diversidade sexual. Um exemplo recente, muito ilustrativo, acho que vários de nós pudemos ver o filme chamado O Jogo da Imitação. Alan Turing, um gênio pioneiro apenas da ciência da computação e da inteligência artificial. Ele apenas nos legou esses dois pioneirismos. Durante a Segunda Guerra Mundial, coordenou a decifração do código militar da máquina Enigma alemã, sendo estimado que essa vitória, essa descoberta, tenha resultado em 14 milhões de vidas salvas. Em 1952, ele foi condenado pela lei inglesa por indecência e teve que optar entre a prisão ou o controle da libido com o uso de estrógeno, de etil-etilbestrol. Em consequência, em parte de toda a marginalização que ele sofreu e da observação do desenvolvimento dos caracteres sexuais em seu próprio corpo, ele suicidou-se em 1954, tendo recebido quase 60 anos depois o perdão real póstumo, 2013, sendo que esse perdão não foi aprovado no parlamento inglês. Quando votado no parlamento inglês, mais de uma vez a moção de perdão, o parlamento inglês avaliou que a lei foi cumprida dentro das normas da época e que não cabia um pedido de perdão. Esse perdão foi um perdão ao qual a rainha Elizabeth, na época, tinha a concessão. Foi homenageado recentemente, em 2019, com sua imagem na nota de 50 libras. Não sei até que ponto essa homenagem é tão significativa assim. Essa descriminalização e despatologização da diversidade sexual
ela também é simbolicamente representada mais recentemente, no final da década de 60, no chamado protesto de Stonewall, nos Estados Unidos, que deu margem a uma maior visibilidade das comunidades de diversidade sexual. Stonewall era basicamente um clube noturno em que indivíduos homoafetivos se reuniam em Nova York e que sofria periodicamente batidas policiais. Todo mundo sabia já que em determinado momento a polícia ia chegar lá, ia bater num monte de gente, prender um monte de gente. E pela primeira vez em 1969, os frequentadores de Stonewall se rebelaram contra a ofensiva policial e essa atitude marcou o início de uma luta pelos direitos à diversidade sexual. Por último, a questão da libertação animal. Esse é um aspecto muito recente do nosso progresso moral e ainda, em grande parte, podemos dizer, varrido para baixo do tapete da sociedade. Nas raízes do iluminismo, nós ainda temos uma questão muito séria ligada à subjugação dos animais. Descartes, um brilhante filósofo, defendia a vivissecção dos animais, uma vez que os animais não tinham alma. Dessa forma, eles seriam autômatos biológicos, portanto, não sofreriam dor, mesmo que parecessem gritar em agonia quando vivisseccionados. Seus gritos e gemidos, dessa forma, na racionalização de Descartes, se assemelhariam aos guinchos de engrenagens desreguladas. Cerca de 100 anos depois, o filósofo utilitarista Jerry Bentham começou a levantar a questão da extensão dos direitos aos animais, perguntando qual é a linha que rastreia essa diferença entre humano e animal. Faculdade da razão, do discurso? A questão não é, na visão de Bentham, se eles podem raciocinar ou falar, mas a questão é se eles podem sofrer. Dessa forma, a lei não deveria recusar a proteção a seres sensíveis. E ele coloca, chegará o tempo em que a humanidade estenderá seu manto sobre tudo que respira. Mais recentemente, um grande filósofo utilitarista, Peter Singer, professor da Universidade de Princeton, em 1975, lançou uma obra que marca o moderno movimento, justamente da libertação animal, a obra tem esse nome, Uma Nova Ética para o Nosso Tratamento de Animais, em que ele coloca o conceito da senciência que os animais apresentam, capacidade de sentir, perceber e vivenciar subjetivamente, detectada pelo menos a partir dos moluscos, um grande exemplo, os cefalópodos, o polvo, e a senciência não pressupõe a racionalidade. E a visão especista, que nossa espécie ainda privilegia, em que o tratamento de membros de uma espécie seria moralmente mais importante do que membros de outras espécies no contexto de interesses semelhantes, e o especismo, dessa forma, justificaria vários de nossos comportamentos. Essa questão da libertação animal tem sido foco de candentes debates, nós sabemos, sendo que recentemente emergiu a Declaração de Cambridge, de um grande grupo de acadêmicos e filósofos e cientistas, que é bastante técnica, mas que coloca basicamente que, mesmo não tendo um neocórtex, não significa que não haja estados conscientes nos animais não humanos e comportamentos intencionais. Dessa forma, o peso da evidência indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos da consciência. Um exemplo, o fato de muitos animais se reconhecerem em espelhos como indivíduos, isso é empiricamente comprovado em várias espécies animais, e
o verdadeiro crime, que é o tratamento dispensado a mamíferos nas chamadas factory farms, que seriam granjas ou fazendas fábricas. Aqui, por exemplo, nós observamos suínos num estado de confinamento abjeto. Mais recentemente, aqui no Brasil, em 2014, no Congresso Internacional de Bioética, foi emitida a Declaração de Curitiba. Aqui nós temos o professor Philip Lowe, que é o coordenador da Declaração de Cambridge, com a professora Carla Molento, da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná, no momento em que foi emitida a chamada Declaração de Curitiba, que tem um texto bem mais simples, que declara que animais não humanos não são objetos, não devem ser tratados como coisas, porque possuem consciência e senciência. Dessa forma, o que nós temos observado no progresso desses milênios da nossa espécie, no contexto da racionalidade, da evolução e da pró-socialidade. Uma ampliação do círculo moral, que sai do indivíduo autocentrado até o seu parentesco mais próximo, membros do seu grupo, membros de outros grupos, membros da mesma espécie, outros mamíferos, outros animais sencientes e, estendendo-se mais recentemente, a própria biosfera. À medida que ampliamos esse círculo moral, enriquecemos a nossa própria experiência moral humana. E, sem dúvida, abordamos questões ligadas à própria sobrevivência existencial de nossa espécie. Ainda temos muitos desafios pela frente. Sabemos que existem muitos aspectos da moral humana, no sentido de qual é a coisa certa a fazer na nossa condição social, racional e evolucionária. Temos muitos desafios não preenchidos. Para nós, no campo da saúde da criança e do adolescente, os múltiplos sofrimentos que são infligidos às crianças e adolescentes que têm muito pouca voz em nossa sociedade. A ponto de observarmos esses polos, que eu pude observar numa visita ao Parque Indígena do Xingu, na forma como as crianças crescem, versus um polo que não é exclusivo, no caso da Índia, Nova Delhi, onde essa fotografia foi tirada, da experiência das crianças em muitos locais do mundo. Vamos, então, cruzar essas linhas essas que eu represento aqui, nessa faixa de pedestres pintada com arco-íris, que eu tive a felicidade, a alegria de já atravessar por várias vezes na Davie Street, bem no coração de Vancouver, na Colômbia Britânica, no Canadá. Aqui nós estamos numa foto tirada em 2003, que tem um vereador e o engenheiro coordenador de obras da cidade de Vancouver, quando eles concretizaram o projeto na Davie Street, em Vancouver, não apenas as faixas de pedestre, como as placas de rua, todas elas têm as cores do arco-íris, para lembrar a todos nós a importância de abraçar todas as diversidades. Eu termino agradecendo a todos vocês por estarmos nessa conversa, aos colegas do departamento, alunos, residentes, pós-graduandos, e em especial aos amigos do Grupo de Humanidades Médicas, que têm em nossas reuniões informais inspirado muitas reflexões humanísticas. O Álvaro Leite, da Federal do Ceará, criador do grupo, Aninha, de Maceió, Helena, do Rio Grande do Sul, Paulo, de Minas, aqui eu, alguns anos atrás, Dirceu, Emanuel, de Pernambuco, Silvia, de Pernambuco, minha esposa Sandra, Eliane, de Minas Gerais, Gilberto, de Porto Alegre, e Maria Ângela, aqui do nosso grupo também da saúde da criança e do adolescente. Muito obrigado a todos, gente.
Vamos, então, com o tempo que nós tivermos, conversar de uma forma muito aberta. Muitíssimo grato. Muito obrigada, Marcos. Eu acho que a sua apresentação vai suscitar muitas reflexões. Então, se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta, por favor, levantem a mão,